Lucas 2:22 diz assim a palavra do Senhor. Terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentá-lo ao Senhor. Levaram a Jesus Cristo, né? Os irmãos lembram do contexto. Os pastores tinham aparecido e o nascimento de Jesus Cristo. Verso 23. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem o sacrifício segundo estabelecido na lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E agora vai entrar a parte de Simeão e Ana, que nós vamos ler também. Verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus. Guarde isso, justo e temente a Deus. E esperava a consolação de Israel. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordenara a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma, que está para Maria. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Verso 36. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus de dia e de noite com jejuns e orações. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Até aí, tá bom. Olha para cá, meus queridos. Como eu falei, é um texto um pouco longo, por isso eu vou gastar 2 domingos para falar a respeito dele. No versículo 24, diz que os pais de Jesus Cristo levaram um sacrifício segundo a lei ordenava. E pelo sacrifício que foi levado, presume-se, chega-se à conclusão que Jesus ele não tinha posses, os seus pais, no caso. Não tinha posses. Era uma pessoa humilde, porque, via de regra, se levavam cordeiros, bois. E quando a família era pobre, levava justamente essa oferta aqui que eles levaram. E o interessante a respeito deste homem, Simeão, é que ele tinha, assim como todos os israelitas, as promessas de que Deus um dia enviaria o Messias, enviaria o prometido. Só que ele, além dessas promessas, ele ainda teve uma promessa particular, dizendo: você não vai morrer até ver o Salvador, que é o Messias. E como eu disse, o que é de suma importância nesse texto, essas 2 palavras ditas aqui no verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, ele era justo e temente a Deus. A justiça fala daquilo que nós somos diante das pessoas. Precisamos ser justos no trabalho, não passar o outro para trás, seja o funcionário, seja o empregado, ou seja o patrão, roubando tempo no serviço, ou de qualquer outra maneira. E a piedade fala de como nós somos em relação a Deus. Então você vê que Simeão ele tinha essas 2 características primordiais em um homem de Deus. A lei do Antigo Testamento, nós podemos dividir aquelas tábuas em 2. Alguns mandamentos referentes à nossa vida para com Deus: amarás o Senhor teu Deus, não farás imagem. Uma tábua fala do vertical e a outra fala do horizontal em relação ao próximo. Não minta, não mate, não adultere, ou seja, tudo aquilo que fere o próximo também. Então, o testemunho que nós temos deste homem é que ele era alguém fiel e temente a Deus, e também, diante dos homens, era alguém extremamente justo. Mais uma personagem que nós vemos aqui no começo do Evangelho de Lucas, que, mesmo tendo o testemunho de ser alguém fiel, temente a Deus, ele não arroga para si o mérito de ser salvo. Assim como Maria fez, assim como Zacarias e sua esposa fizeram. Aqui nós vemos que Simeão, de forma alguma, ele diz: está vendo?
devido a essas qualidades as quais eu tenho, é por este motivo que o Senhor me escolheu. Não. Ele é mais um, junto com vários outros, que não arroga para si o mérito da salvação. Porque todo crente, desde a fundação do mundo, desde que o mundo é mundo, sem exceção, todos precisam buscar asilo e proteção debaixo das asas do Senhor. Porque, do contrário, não há salvação para o ser humano. E é isso que nós vemos em toda a Escritura. Foi assim com Abraão, com Maria, Zacarias, é que nós vemos também com Simeão. Eu quero passar alguns princípios aqui esta noite. Põe ali o primeiro, por favor. O primeiro é o seguinte. Não desanime. É possível que esses homens, esses judeus, que eles estivessem desanimados. Porque, convenhamos, desde que o último profeta falou, até este momento aqui, houve um período de aproximadamente 430 anos sem Deus falar com o povo. Quase 4 séculos e meio e Deus de boca calada, sem falar absolutamente nada. Eu sei que assim como acontece com este povo, parece que Deus não nos ouve. Às vezes acontece conosco também, constantemente pensamos, por quê? Há tanto tempo eu oro, há tanto tempo eu busco. Eu me esforço para fazer tudo da maneira mais correta, mas parece que os ouvidos de Deus estão tapados para mim. Parece que o Senhor ouve a pessoa que entrou na igreja ontem, anteontem, ouve até o ímpio, mas não dá ouvidos a mim. E nós ficamos desanimados. Mas o que a Escritura diz é que, de fato, Jesus Cristo ele é o consolo. Consolo para aquele povo e consolo também para todos nós. Lembre-se, historicamente os judeus sempre foram odiados. Sempre tinha alguém querendo matar aquele povo. Sempre. Até hoje, existe até uma palavra para isso, antissemita. Há pessoas que odeiam os judeus. Mas ainda assim, o que a Escritura diz que para eles e para nós há um consolo que só o Senhor pode nos dar. O consolo que é mediante a adversidade, mediante o luto, mediante a pobreza, a tristeza. É por isso que o cristão ele nunca está só, por mais que ele possa estar apenas com a sua pessoa em algum lugar. Ele nunca vai estar só, porque o que a Escritura diz é que o Espírito Santo é quem nos consola. O que a Escritura diz é que Jesus Cristo ele é o nosso amigo. Amigo, você sabe, amigos, nós temos vários, muitos nos deixam, às vezes por motivo de mudar de cidade, às vezes porque falamos algo que não gostava. Mas o que a Escritura diz é que o nosso Senhor ele é amigo fiel que jamais abandona os seus. Isaías 49, põe ali, Miguel, por favor. Isaías 49, verso 14, vai dizer assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha o consolo que nós temos no Senhor. Ainda que todos nos abandonem, pai, mãe, cônjuge, talvez aquele que nos jurou amor eterno por toda a vida, é uma engordada aqui, um filho ali, um problema acolá e de repente vai embora. O que a Escritura diz é que o nosso Senhor permanece. É por este motivo que Paulo, no final da sua vida, mesmo quando todos o abandonaram, ele sabia, não estou só. Eu posso não ter a presença de amigos, eu posso não ter bens juntamente comigo neste momento, mas sozinho, jamais. Ele sabia que Jesus Cristo era o seu consolo. E é assim que nós devemos enxergar o nosso Senhor sempre. De fato, Jesus Cristo, ele é a água para o sedento. Ele é a corda para aquele que está no fundo do poço. Ele é a cura para aquele que está enfermo. Só que por vezes nós olhamos a Escritura e achamos que isso funciona apenas para o outro. E não funciona para nós. Isso é um erro. O que a Escritura vai dizer é que somente em Jesus Cristo há satisfação plena. Apenas nele. A humanidade hoje, ela idealiza a felicidade em coisas materiais. Não apenas bens, mas às vezes em pessoas. Sempre foi assim. A humanidade idealiza a felicidade em coisas ou pessoas. Talvez para aqueles judeus que ficaram presos em Auschwitz, pior campo de concentração que já existiu, onde milhões morreram.
Talvez para aqueles judeus a felicidade estava daquele portão para fora. O dia em que eu colocar o pé para fora, resolveu, serei feliz. Talvez para os alemães orientais, que estavam vivendo uma miséria por conta do socialismo, eles tinham o ideal de que, quando este muro ruir, quando este muro cair, eu poder ir para o lado ocidental da Alemanha e poder comer novamente. Aí então eu serei feliz. Um soldado que talvez passe anos na guerra, talvez ele forme em sua mente o ideal de felicidade, que é voltar para casa, são e salvo. E não pense que nós aqui somos diferentes deles. Não somos. Quantas moças colocam a esperança em um rapaz, em um homem? No dia em que eu conseguir casar, a minha alegria vai ser plena, completa. O dia em que eu conseguir trocar de carro, comprar uma casa própria, conquistar um bom salário, aí então eu serei um ser humano completo. E você sabe, nada contra essas coisas. Jesus diz que devemos orar para sermos prósperos. O problema é quando nós colocamos a felicidade existencial em torno dessas coisas. Aí nunca acharemos, com certeza. Hoje de manhã, eu estava lendo um artigo que a minha esposa tinha compartilhado, eu não lembro em qual rede social, e eu coloquei ali, põe ali, Miguel, por favor. É uma página muito interessante, chama Mulheres na Reforma, e este artigo é de Fortunato Barbosa, tá ali, né? Ele diz assim: faça bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-mega-doutorado, pós-mega-ultra-doutorado. Claro que é uma hipérbole, né? Você entendeu? Repita isso com outra faculdade. Depois, compre um carro de 70 mil reais, uma casa de 400 mil reais, visite 50 países no mundo e só depois pense em casar e talvez ter um filho ou dois. Eu diria, e só depois pense em comprar um pet, porque os crentes hoje não querem ter filho. Um pet está de bom tamanho. Totalmente contra aquilo que a Escritura nos ordena, né? E só depois pense em casar e talvez ter um filho ou dois, porque filhos são empecilhos para a vida. É triste quando nós vemos cristãos que têm esse pensamento. Eles olham filhos apenas como gasto, apenas como perda de dinheiro. E eles oram, dizem que Deus provê tudo. Mas daí, na hora de ter um filho, ele diz: não, filho é muito caro, não dá. Incoerência, óbvio que é incoerência. Morra sabendo tudo sobre o universo e não sabendo nada de um relacionamento comum e do amor de um cônjuge ou filhos. Esse é o pensamento secular pós-moderno. E ele termina com uma frase de Chesterton que eu já disse aqui algumas vezes: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, com uma mulher comum e com filhos comuns. Nisto está a verdadeira felicidade, em se ter um encontro com Cristo, para que as coisas simples, paulatinas e ordinárias da vida venham a fazer sentido. Porque, meu irmão, sem Cristo, você pode viajar para o país que você quiser, ter o dinheiro que você quiser, a pessoa que você quiser, você vai ver que sempre falta algo. Eu lembro uma vez de ler uma matéria de uma atriz muito renomada, que já tinha saído com os homens mais bonitos que talvez este mundo aqui já produziu. E o entrevistador, argumentando com ela, ela disse assim: olha, você já saiu com Gianecchini? Já. Fulano? Já. Fulano? Já. E ela termina a entrevista dizendo: mas eu só queria ser amada. Ela encontrou prazer no braço de vários. Mas amor verdadeiro a gente só encontra quando encontramos o Senhor. Então, quando nós temos este encontro com Deus, até aquele marido que talvez não é um Gianecchini da vida, a barriguinha dele não é o tanque que você sempre sonhou, você começa a ver que as coisas simples da vida, como um café da manhã, um almoço, trazem uma imensa felicidade. No Salmo 84, verso 1, vai dizer assim: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Ele está dizendo: o meu refúgio,
Não é o altar, literalmente, este lugar ao qual nós nos reunimos. Mas o meu refúgio é o Senhor. Por este motivo que a alegria utópica deste mundo não existe. O paraíso, a utopia de um paraíso terrestre não existe. Mesmo com Deus, o paraíso aqui não existe. O que eu e você precisamos é do Senhor para que a nossa vida aqui ela tenha um significado. O segundo, a verdadeira alegria não está em um lugar, mas em uma pessoa. Olha o verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Depois no verso 31, verso 29. Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. A alegria de Simeão, ela se completa apenas no final de sua vida. É no final que Jesus deixa o melhor. Tanto é que ele, após ter visto o menino, ele diz: o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Agora não há motivo mais para eu continuar vivo. O Senhor pode despedir em paz o teu servo, porque o Senhor constantemente nos cerca com graça, com bênçãos, com pessoas que são enviadas dele para que tudo aquilo que nós precisamos para viver aqui nesta vida, nós venhamos a ter. Não precisamos ter muito. Eu vi uma vez, acho que o Cristiano Ronaldo, há uns 2, 3 anos atrás, ele tinha 20 carros de luxo. Não é 20 carros normal, não. Só de luxo. O que você faz, gente, com tudo isso? Uma vez perguntaram para John Rockefeller, o homem mais rico de sua época, quanto de dinheiro você precisa para ser feliz? Ele disse assim: só mais um pouquinho. Só mais um pouco. O ser humano sem Deus, ele vive insatisfeito. É por isso que no Novo Testamento nós vemos cerca de 80 vezes a expressão em Cristo. Em Cristo. Alegria, felicidade, prazer, regozijo é apenas em Cristo. É por este motivo que Paulo ele escreve aos Filipenses de dentro de uma cadeia. E ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabe, olha, a cadeia não é boa. Eu não vejo a hora de morrer que eu vou estar melhor. Mas, Senhor, os irmãos são bênçãos. Então, se eu puder ficar mais um pouco com ele. Você consegue? Alguém diante da morte não temer, mas sim dizer: a morte para mim é lucro, é ganho. Porque a morte não é um fim absoluto de tudo. Sabemos disso. O que a Escritura diz é que no dia do juízo, no dia da nossa morte, no dia da volta do nosso Senhor, o que Ele vai fazer é apenas nos chamar de volta para Ti. Em João 14, Jesus usou esse termo: eu vim do Pai, estou voltando ao Pai. Olha a forma como o cristão trata a morte. Diferentemente do desespero que os ímpios têm. Eu falei para os irmãos, né? Há 3 semanas, quando a minha mãe faleceu, eu estava fazendo todo o trâmite burocrático na parte da manhã para arrumar lugar no cemitério, porque sou só eu e minha irmã. Eu estou lá correndo atrás, fui no cemitério, não pude enterrar por conta de burocracia. E coincidiu que o coveiro conhecia um tio, que conhecia outro tio e arrumou um lugar. O Brasil é dose, né? Tava enterrar os mortos é difícil. E eu lembro eu conversando com um rapaz, paguei o que tinha que pagar, fiz toda a parte burocrática. E ele me disse assim: sua mãe quem faleceu? Eu falei: sim. Mas você está tão calmo. Como? Já veio pessoas aqui fazer o mesmo processo que você está fazendo e tentar me agredir, como se eu fosse o culpado doente dele ter morrido. Eu falei para ele: olha, é porque de fato o meu Jesus é minha força e eu sei que o adeus aqui é um adeus momentâneo, é só um até breve. Por isso que eu não estou me descabelando. Doendo, óbvio, dói, talvez nunca cicatrize, mas a esperança da glória é que nos faz andar firmes aqui neste mundo corrompido. Eu coloquei 1 Coríntios 15, põe por favor, Miguel. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 54. Tem ali? Não, pode voltar lá, Miguel, está no segundo ainda, né?
Eu não coloquei não, eu leio aqui. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. É por isso que para o cristão, de fato, morte é lucro. É apenas a volta de onde nós viemos. Viemos do Pai, passamos um tempo aqui nesta terra e voltamos a Ele. No verso 32, acompanha comigo, ele diz assim: luz para a salvação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo Israel. Você sabe, Israel, assim como nós, houve uma época em que Israel não era povo de Deus. Não. Israel veio de Abraão, o pai da fé. Abraão veio da Mesopotâmia. A tribo da onde Abraão veio, o povoado da onde Abraão veio, era extremamente idólatra, adoravam o Deus Sol, o Deus Lua e vários tipos de deuses. Para mostrar que Deus precisou usar de misericórdia desde o pai da fé, Abraão, até comigo e com você hoje aqui. É por isso que a luz para a revelação aos gentios precisa brilhar sobre a vida do ser humano. Do contrário, ninguém escolhe a Deus por si mesmo. E ninguém que é escolhido por Deus pode se arrogar de ele ter feito essa escolha. Hoje mesmo, eu estudava uma canção com os meninos em casa, e eu mostrei para eles: olha, eu sei que é algo bobo, mas a questão semântica aqui está errada. Né? Uma canção antiga diz assim, né? Eu me encontrei com Jesus e sua luz mudou o meu ser e me curou. Eu entendo ali o que o cantor quis dizer: eu me encontrei com Jesus, mas a verdade não foi isso. Foi Ele quem se encontrou conosco. O perdido éramos nós, até que então Ele veio ao nosso encontro. É por isso que a luz precisa brilhar sobre todo o ímpio. Do contrário, ele por si só jamais vai buscar a Deus. E se você ler a Escritura, você vê constantemente cada pessoa a qual Deus escolhe, que se você fosse Deus, você não escolheria. Tenho certeza, porque eu também não. Pessoas que conseguem ser piores do que nós, por incrível que pareça. Lembra de Ruth? Ruth veio de uma nação moabita. A história de Ruth é maravilhosa, né? Vai estudar o povo de Ruth. Uma nação moabita, de onde duas filhas, achando que não tinham homem suficiente no povoado, querendo ter filho de qualquer forma. Olha a importância, né, de querer ter filho. Cometer até pecado para ter filho. Não estou dizendo que você vai fazer isso, claro. Mas diz a Escritura que este povo, os moabitas, eles surgem de um incesto, onde duas filhas embriagam o pai e têm relação com o próprio pai. E esse é o povo de Ruth. E Raabe, mulher que trabalhava à noite com serviços, como que eu falo para não falar besteira, né? Por causa dos jovens. Uma mulher que dava carinho aos outros em troca de dinheiro, me entende? Assim era Raabe. Olhe para Mateus, político, corrupto. Olhe para Nicodemos, religioso. Olhe para Paulo, intelectual. O que eles têm em comum? Todos necessitavam da graça e da luz de Deus brilhando sobre suas vidas. Do contrário, não importa quão inteligente fosse como Paulo, ou tão perdido fosse como o povoado de Ruth, todos precisavam de Deus. Eu lembro até hoje, em meados de setembro de 2006, quando eu entrei em uma igreja simples, comum, eu que jurava de pé junto que nunca ia para a igreja crente. Esse aí era eu. Minha esposa começou a ir à igreja antes de mim, e eu falava para ela que ia largá-la se ela continuasse com essa palhaçada, e porque a gente já morava junto, você sabe, né? Mora junto, tudo junto, né? As coisas lá, não entende? E o que eu tinha na cabeça? Daqui a pouco vai colocar saião até no pé e vai parar com as coisas, né? Não dá. Ameaçava constantemente a ela: se você for, eu deixo você e o nosso filho aqui e vou embora. Várias vezes a vontade era de arrebentar na porrada, confessando os pecados aqui. Pastor, mas o senhor não fez porque eu tinha medo dos meus cunhados, só por conta disso, que eu frouxo.
Hoje eu não tenho medo mais deles. Mas antes eu tinha. Até que um dia, o Senhor olhou para um miserável, podre pecador como eu. E assim como ele teve misericórdia de Ruth, Raabe, de Mateus, de Nicodemos e de Paulo, assim ele também teve misericórdia de mim. É este o motivo que você está aqui, meu irmão? Não é porque você é melhor do que alguém, de forma alguma. É porque Deus olhou para você. Eu quero que a sua autoestima vá se lascar. Você não está aqui porque você é bom. Você está aqui porque Deus olhou para você e disse assim: aquele ali é péssimo. Procurou nos bailes funks, não sei na onde, e disse: gente, não tem ninguém pior que este, por isso eu quero a ele. Com base nisso, como ficaremos orgulhosos e arrogantes? Sabemos que fomos escolhidos justamente por sermos os piores. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1. Não foram chamados muitos de nobre nascimento? Deus escolheu os que não são para confundir os que são. E se você quiser bater no peito se achando que é alguma coisa, bata no peito e diga que você não é nada. Porque é isso que a Escritura vai dizer. Todos nós descendemos do pagão Abraão. Todos nós necessitamos da graça divina, sem exceção. Olha o verso 34. Lucas 2, 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e como sinal de contradição, ruína e levantamento. É só assim que nós temos um encontro com Jesus Cristo. Nós não nos encontramos com Ele quando estamos de pé, com o peito estufado, nariz empinado. Mas para que haja uma genuína conversão, este é o processo. Primeiro o Senhor nos derruba, para depois então poder nos levantar. Eu não posso, de forma alguma, tentar colocar você para cima, dizendo que você tem o mesmo valor de Jesus, David Leonardo, Vitor Azevedo. Não, não posso. Eu não posso dizer para você que você é raridade, porque você não é, meu irmão, não é. O Evangelho ele vem primeiro mostrar o seu pecado para que você seja derrubado, para que depois que você então se ver no chão como um miserável pecador, você possa levantar as mãos aos céus e dizer: Senhor, me tira daqui porque por mim mesmo eu não consigo. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho, antes de nos levantar, nos derruba. Antes de nos curar, nos mostra a doença. João Batista era o precursor, aquele que veio antes do Senhor Jesus Cristo. E como eu já preguei sobre ele, qual era a grande mensagem de João Batista? Você vai ser uma bênção. Não. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Aquele que não te ajudou vai se arrepender. Não era. A mensagem de João era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por este motivo que eu digo para você: pastor, é errado pregar sobre bênção? Claro que não, a Escritura fala e fala bastante, e você vai ver que... Senhor, para que esse engenheiro estudar tanto para um cara descancar o miolo do escapamento? Bobeira, faz engenharia não. Olha para cá, revelação, hein? Eu temo que a maioria das mensagens que são pregadas hoje, ditas mensagens do Evangelho, é apenas um Evangelho manco, é pregada apenas uma parte. E quando nós pregamos a metade do caminho, sem pregar o primordial, que é o começo, o reino dos céus faz parte, sim. Só que ele vem depois do arrependimento. Não há reino dos céus se antes não houver arrependimento. Enquanto nós pregamos este Evangelho manco, o que acontece é que nós estamos fazendo um desserviço para a igreja. Nós estamos desviando as pessoas logo no início do caminho certo. E com toda certeza ele não vai conseguir voltar depois. Nós não achamos o fim da estrada ou o alvo, começando de forma errada. E terceiro princípio é o seguinte: o homem é mau e a vida com Deus é sofrida. Mais uma vez vem falar, crente sofre. 34 e 35 vai dizer assim: e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim,
os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, falando para Maria, uma espada atravessará a tua alma. Jesus Cristo, primeiro, Simeão disse que ele seria um alvo de contradição, literalmente alguém que seria contestado. Deus envia o seu Filho para a salvação dos homens, mas os homens incrédulos e amantes dos prazeres não querem a Deus. Os homens preferem a Barrabás. Não pense que se você estivesse lá naquela época, você diria, não, eu escolho Jesus. Que é ruim escolher Barrabás, hein? A voz daquela multidão, preferindo um homicida ao Salvador, é apenas o eco da voz de todo ser humano sem a graça de Deus. Se estivéssemos lá, com certeza estaríamos dizendo a mesma coisa. A nossa disposição natural, que diz a Escritura, é sermos rebeldes, é desprezarmos a mensagem do Evangelho. Isso é tão certo que a nossa imagem do que é justiça é algo totalmente distorcido daquilo que Deus diz. As nossas ideias daquilo que é justo não tem a ver com a justiça divina, mas com os nossos pensamentos podres e iníquos. Se você duvida, imagina só. Não vá fazer isso, né? Ilustração, pelo amor de Deus. Reúna lá. Vá para um barzinho. Reúna ímpios de tudo que é lado. Comece a falar sobre diversos assuntos. Comece a falar sobre liberação das drogas. Há pessoas que vão dizer, sim, tem que liberar. Por que não? Qual o problema? Se liberar a droga, você vê a lógica deles totalmente invertida, se liberar a droga, o pessoal não vai usar tanto. Como assim, gente? Se não, é proibido, o pessoal usa. Você acha que liberando, o pessoal vai usar menos. É igual ao aborto, né? Libera o aborto que as mulheres não vão abortar. Como assim? Se você falar sobre drogas, sem problema nenhum. Fale sobre homossexualismo. Que você não vê problema em um homem beijar outro homem, uma mulher ficar com outra mulher. Provavelmente o que você vai ouvir são apenas palavras que te apoiem. Fale sobre aborto, sobre mulher matar uma criança indefesa. O que você vai ouvir é o seguinte, mas a mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. E você ouse dizer, e se o feto que morreu é mulher, qual direito teve? Hã? Se você falar sobre esses assuntos, você vai ser apoiado. Agora, experimente, põe ali, por favor, a reproduzir essa frase de Chesterton, que quase me mataram nas redes sociais por conta dela. Experimente. O feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos maridos. Perdão, o feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregados, mas são escravas quando ajudam seus maridos. Meu irmão, eu tive que bloquear um monte de gente, denunciar um monte de gente só por conta dessa frase. De me ameaçarem de morte, literalmente. É o céu da sua igreja, seu pastor do demônio. Desse jeito. Eu vou aí. Quero ver você falar isso mesmo. Bagunçar o culto, ameaçaram em bagunçar o culto, acredita? Eu já dei um Ctrl+C, Ctrl+V no artigo 19 da Constituição e coloquei, né, é crime você atrapalhar culto. Você pode vir, inclusive o print está feito para não falar que eu não avisei. Pergunta se vieram. Vieram nada, são frouxos, são machos só do outro lado da tela. Mas olha que interessante. Algo simples, como o Chesterton diz. Se você falar isso aqui, talvez, numa reunião de domingo, um almoço de família, vão chamar você de ultrapassada, mulher vassala, lambibota do marido, mulher das cavernas. A causa primária do fracasso do homem é ele não entender que o Evangelho faz bem para ele. Então ele quer tomar as direções da sua vida ao seu bel prazer. Porque convenhamos, o Evangelho de verdade, meu irmão, ele humilha o ser humano. Ele faz exatamente isso aqui, ele nos joga no chão. Só que às vezes o orgulho que nós temos nos impede de nos dobrarmos e sabermos que há alguém soberano que governa a nossa vida e que nós não podemos fazer o que queremos. Pastor, mas o mundo é assim desde quando? Desde Adão.
Todo ser humano, por natureza, ele é orgulhoso e arrogante. Eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Eu estou falando das nossas crianças. Se você duvida, deixe crianças brincando. Crianças não, as nossas crianças. Fique um dia na salinha e faça o teste. É um menininho pega um carrinho sem roda. Todos os outros querem aquele mesmo carrinho. Faz parte da natureza. Meus filhos, quando pequenos, quantas vezes eu lembro de falar assim: você errou, pede desculpa para o seu amiguinho. Deles chorarem para pedir perdão para o outro, por conta do orgulho. Pastor, crianças terríveis, hein? Eu sei assim também. É difícil você chegar e falar assim: me perdoa. Hã? Você quase morre para pedir perdão. Essa é a natureza do ser humano. Quando nós vemos que estamos errados, às vezes fazemos um malabarismo, um contorcionismo para... Não, eu errei, mas... Sempre tem um mas. Mas aquele dia eu estava num dia mau, eu estava de TPM, e minha TPM é fortíssima. Dane-se a TPM! Isso não justifica tratar mal o marido ou as outras pessoas. Ai, mas eu estava num dia mau. Dane-se! Porque você está num dia mau, você trata o outro mal. Quebra o pau, às vezes, dentro do carro lá com o marido. Xinga. O irmão bateu na janelinha e você abre. Oi, irmão, paz, tudo bem? Ele não tem nada a ver com o seu problema. E daí? O telefone às vezes é assim, né? Às vezes eu sei. Ah, tem um casal brigando. E eu ligo para apaziguar a briga. Minha esposa falou: ó, fulano lá tá quebrando o pau do marido dela. Eu vou dar uma ligadinha para eles. Eu dou uma ligada, é impressionante como eles me atendem. Oi, pastor. Paz do Senhor, tudo bem? Quanto tempo você não aparece aqui em casa? Vontade de falar: cara de pau, tô indo aí então. Você pensa: pastor, este homem ou essa mulher estão sendo falsos. Não. O que eu tenho a ver com o problema deles? Nada a ver. Absolutamente nada. Devemos aprender a sermos humildes, a pedir perdão, a reconhecer que somos maus e que precisamos da graça de Deus. E, encerrando, no verso 35 vai dizer, né, que uma espada traspassará o seu coração, diz a Maria. Repare, a alegria espiritual de Cristo não nos isenta de tribulação e tristeza. Você imagina ali Maria, os anjos falando a respeito, os pastores falando a respeito, profetas falando a respeito do filho dela. Diz a Escritura que ela ouvia tudo aquilo e guardava no coração, dizendo: gente, tudo sobre meu filho. Imagina o orgulho dessa mãe. É Deus está comigo mesmo. Só que a alegria espiritual de se ter a Cristo não nos isenta de tribulação e tristeza. Não há vida indolor para crente. É uma falácia, é uma mentira isso que pregam aos quatro ventos, dizendo: olha, que se você buscar a Deus de verdade, ainda cita o Salmo 91 de uma forma distorcida, dizendo que mal nenhum vai chegar à sua tenda. Daí está lá, sua mãe morre, o que você faz? Muitos desanimam, perde o emprego, o que faz? Desanima. Alegria do filho, isso estou falando do filho natural, a alegria de um filho não exime a decepção com os filhos. A alegria de se ter uma criança não vai fazer você nunca se sentir cansada, com os olhos parecendo brasa depois de 3, 4 dias sem dormir. Faz parte. A alegria do casamento não anula as angústias do casamento. Da mesma forma, a alegria da salvação não nos blinda de sofrimento, do luto e da morte. Essa demonstração feita a Maria serve para todos nós. Saber que a alegria de estar com Cristo, ela vem com as tribulações que o próprio Cristo sofreu. E ele deixou claro: meu Deus, no mundo tereis aflições. E você quer uma vida indolor? Não tem como. Hoje, infelizmente, muitos cristãos, eles naufragam na fé. Têm uma fé pequena justamente porque são treinados a não suportar tempestades. Eles são treinados constantemente, domingo após domingo, semana após semana, apenas com palavras positivas. Quando você fala assim: mas e se não der certo? Incrédulo. Onde já se viu? Tenha fé, rapaz.
Eu já vi gente chorando no dia de velório do pai e da mãe. E o pastor chegou e falou assim: tá chorando, é? Cadê a sua fé, rapaz? Gente, calma aí, o pai do cara morreu. Choraram 40 dias, quando Moisés chorou, você não pode? Abre a boca, chora, mas chora com força mesmo. Eu lembro a sessão que eu trabalhava no quartel, nós tínhamos uma frase lá assim: treinamento duro, combate fácil. É o que diz Mateus 7. O vento, a tempestade, os rios ali, eles transbordam sobre as duas casas. Sobre a casa edificada sobre a rocha e sobre a casa edificada sobre a areia. Agora, se você ouve a vida toda que se você for crente, vento nenhum vai chegar até você, tribulação nenhuma vai te acometer, na primeira angústia que você passar, a probabilidade de você sair da igreja é grande. Maria, ela não foi enganada com a mensagem de Simeão. Você imagina Maria se ela fosse a igreja do David Leonardo? Se ela fosse a igreja do Vitor Azevedo, dizendo que você tem o mesmo valor de Jesus, que você não é pecador, como disse Priscila Alcântara. Você imagina Maria ouvindo essas coisas e vendo o seu filho crucificado ali, ele que foi obediente até a morte, morte de cruz, no meio de 2 ladrões, as pessoas tirando o sarro dele, chicoteando a ele. Maria tinha desviado. Põe-se no lugar de Zacarias e de Isabel, que também tinham aquelas promessas a respeito do seu filho. E de repente, elas veem um rei bêbado, uma mulher adúltera, e por birra, por querer continuar no pecado, no adultério, o rei bebe e diz assim para a menina: pedes o que quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. E então a menina vai, consulta a mãe podia pedir, meu irmão, metade do reino. O que ela pede? Cabeça de João. Cortou a cabeça, eu não vou ter mais aquela voz falando do meu pecado. Você imagina para os pais de João ver o seu filho morrer por conta de um rei que encheu a cara, por conta de uma menina com uma dancinha sensual, de um TikTok, de um quadradinho de 8 da vida. Se eles não tivessem esperança de que a vida com Cristo não nos imune de passar por tribulações, eles também tinham sido desesperados. Portanto, o que sustenta a mim e a você no dia do sofrimento é a palavra de Deus. Você consegue ver a importância deste livro fazer parte diária da sua meditação? Não é apenas algo para você ouvir às quartas e aos domingos. A Bíblia deve fazer parte da sua vida, porque nós não conseguimos suportar as adversidades deste mundo aqui se não tivermos fé no Senhor. Edifique a sua vida, seu casamento, a criação dos seus filhos com base na palavra de Deus. E saiba que mesmo fazendo isso, haverá dias de sofrimento, de luto e dias de perda. O exemplo disso foi Paulo. Deus deu a ele uma mensagem. Deus direcionou a ele: Paulo, eu quero que você vai pregar em Roma. E Paulo, obediente, vai. E ele, obedecendo a Deus, o barco naufraga. Como assim? Percebeu que a vinda de Cristo, ela não é para nos livrar dos problemas terrenos, mas para nos dar força para suportar. É isso que eu e você devemos ter em mente. Que com Cristo, ainda que aconteça conosco aqui, como foi profetizado a Maria, ainda que uma espada nos traspasse, ainda que venha luta em cima de luta, se ponha no lugar de Jó. Perdeu todos os seus bens, seus 10 filhos. Ah, pastor, mas Deus deu outros 10 no final. Podia dar 20, 30. Eu não troco meus 3 por outros 6. Você não troca os seus. Cada filho tem um valor intrínseco. É único, é ímpar. A única coisa que sustentou a Jó foi ele crer que Deus estava no controle. Mas ainda assim, é melhor sofrer a penúria aqui na mão dos homens e neste mundo a qual vivemos, do que vivermos para os homens sofrendo a penalidade do nosso Deus. Para encerrar, Hebreus capítulo 11 vai dizer assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Moisés, ele era filho do homem mais poderoso de sua época. Adotado, sim, mas filho. Estava ali. Filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porque ele sabia, todo prazer que este mundo produz é temporário. Acaba. Até o vigor da masculinidade um dia acaba. O dinheiro um dia acaba. Se não acabar, um dia você acaba. Ele tinha essa consciência. Porquanto considerou o opróbrio é vergonha, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, ou seja, ele visava a recompensa que Deus daria a ele. Não aqui neste mundo, mas no outro. E termina dizendo no verso 34, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Sim, com certeza Maria, diante daquele sofrimento, o coração dela foi exposto. É o sofrimento que, via de regra, nos molda. É o sofrimento que quebra o nosso orgulho. Pode ter certeza. Lembra de Pedro? Pedro diz a Escritura que ele era alguém que sempre se colocava à frente. Alguém pronto para ajudar. Diz, Jesus Cristo, todos podem te negar, eu jamais. Daí você imagina, Pedro vai lá, nega Jesus Cristo 3 vezes, volta para sua vidinha de pescador, porque ele mesmo viu, não tem jeito para mim, eu falei que eu ia com ele até a morte, eu fui o que mais negou, não dá. E então diz a Escritura que depois de 40 dias dele ter negado, ele vai pregar. Se é você, irmão, imagina, como você vai pregar aqui, você nem olha para os irmãos, né? Gente, não quero nem ver a cara do povo. Irmãos, abra a Bíblia comigo lá, para ver se alguém abriu. Você imagina Pedro pregando. Diz a Escritura que numa pregação 3.000 pessoas se convertem. Pedro, depois da pregação, sou o cara. Eu sabia que eu tinha esse potencial. Só estava dando um de João sem braço. Você acha que Pedro foi arrogante desse jeito? Ou ele terminou dizendo, Senhor, se não é a tua graça sobre a minha vida, eu não poderia fazer nada, porque quando o Senhor mais precisava, eu fui o primeiro que correu. Que eu e você sejamos fortalecidos para o dia mau, humildes diante de Deus e também dos homens, porque a alegria da salvação em Cristo é o mais importante para nós. E essa alegria também ela vem junto com tristeza de que nós precisamos aprender a nos fortalecer para o dia mau. Mas se a cada dia nós procurarmos crescermos no conhecimento do Senhor, se a cada dia nós fazermos da Bíblia de fato o nosso guia prático, aquilo que conduz o nosso casamento, aquilo que conduz as nossas atitudes, o nosso comportamento no trabalho, nos dias de dificuldade, eu e você teremos um amparo sólido, teremos algo sólido em que nos apoiar, que é a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos?